Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar pra vocês como que eu emagreci 9 quilos em 2 meses. A minha história com o emagrecimento já vem de longa data. Desde 2021, em média, eu tento emagrecer e sem sucesso. Por quê? Eu até consigo emagrecer, só que aí sempre volta, porque eu sempre tive na minha cabeça que era assim, ó, eu ia emagrecer 5 quilos, eu vou pra academia, vou fazer dieta, vou emagrecer 5 quilos, beleza, eu ia lá e conseguia. Só que depois de emagrecer esses 5 quilos, eu esquecia que eu tinha que permanecer. Então o que que aconteceu? Eu engordava tudo de novo, tudo. Em 2022, se não me engano, 2023, eu emagreci 10 quilos, fiquei num corpo que pra mim era ideal, um corpo que eu achava bonito, que eu gostava. Vou até deixar uma fotinha aqui pra vocês passando, foi quando eu fui viajar. Tava incrível, só que quando eu voltei, foi só ladeira abaixo, porque eu voltei, eu parei de ir na academia, eu parei de fazer dieta, eu parei de fazer tudo. E aí eu engordei tudo de novo, aí sempre foi aquele ciclo vicioso de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então o primeiro ponto que virou muita chavinha na minha cabeça para eu conseguir emagrecer e permanecer agora é entender que só emagrecer não basta, que eu preciso permanecer naquele peso. E como que eu faço isso? Equilibrando. E não adianta eu ir lá emagrecer 10 quilos e depois voltar a comer tudo de novo, parar de ir na academia, que não vai resolver. Então, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu precisava entender é que é estilo de vida. Isso aqui vai ser para a vida toda. A academia vai ser para a vida toda, boa alimentação vai ser para a vida toda. A única diferença é que agora eu tento equilibrar mais. Agora eu como uma besteirinha a mais, eu peço um hambúrguer a mais, diferente de quando eu foquei mesmo para perder esses 9 quilos. Então, a diferença é somente essa, porque hoje eu dou uma equilibrada maior, mas eu preciso entender que isso vai ser para minha vida toda. E aí, esse ano, em abril, eu comecei o processo de emagrecimento novamente. Eu tava com 72 quilos. Aí de 72 eu comecei a ir pra academia, passei pela nutricionista, então comecei a fazer dieta, tudo certinho. E eu via resultado, só que era um resultado lento. É aquele tipo de resultado onde você troca massa gorda por massa magra, então a balança não oscila, a balança não mexe praticamente. E eu tenho muito problema com a balança. Eu sei que todo mundo fala assim, não precisa ficar se preocupando com a balança não diz nada, experimenta uma roupa e tal, porque existe muito a questão de composição corporal, eu sei disso e tudo, só que, mesmo sabendo disso, eu não queria pesar 72 quilos, independente se era de massa magra, eu não queria ter 72 quilos. Eu quero ter 60 quilos, é diferente. Então a balança é importante para mim, sim. E por mais que as pessoas achem que a balança é uma vilã e tudo, eu gosto dela porque ela me faz controlar agora. Por exemplo, um final de semana que eu desleixei demais, acabei comendo muito, acabei bebendo cerveja, coisas que incha muito. Quando chega na segunda-feira que eu peso, eu sei que a maioria dali é retenção, mas aí eu já fico pensando, nossa, eu não posso voltar da onde eu vim, não posso. E aí eu vou e entro na minha rotina mais saudável de novo. Então a balança, queira ou não, ela me ajuda muito. E aí eu fazia essa dieta, não saía do lugar, eu não conseguia ver os resultados que eu queria. E aí eu simplesmente decidi fazer o jejum intermitente. Eu já fiz o jejum em outra época e ele funcionou super bem. E aí eu pensei, por que não fazer dessa vez também? E aí eu continuei fazendo a dieta que a nutricionista havia passado, porém eu cortei o café da manhã. Então eu parava de comer 8 horas da noite, minha janta ali era por volta de 7, 7h30, e eu voltava a comer no outro dia, meio-dia, que dá um total de jejum aí de 16 horas. Gente, quando eu comecei a fazer o jejum, a balança começou a descer. Aí os resultados vieram assim, as roupas começaram a cair, a balança começou a descer. E eu não senti flacidez, eu não senti nada disso. Por quê? Porque as minhas proteínas estavam em dias. Então, por mais que eu corto o café da manhã, o restante da minha alimentação é baseado em muita proteína. E eu treino todos os dias, né? Eu vou pra academia quase todos os dias, né? Às vezes não é todos os dias. Mas eu sempre vou para academia, então eu consegui permanecer com massa magra e emagrecer rápido. Por isso que eu sou tão fã do jejum. Muitas pessoas falam para mim, mas tomar o café da manhã, o que emagrece é déficit calórico e tudo. Eu sei que o que emagrece é déficit calórico, gente, obviamente eu sei disso, mas quando eu faço um déficit tomando café da manhã, o meu corpo não responde tão bem quando eu faço um déficit não tomando café da manhã. Então eu vou fazer aonde o meu corpo responde melhor.
E aí esse ano, em abril, no início de abril, foi quando eu fui tirar uma foto. Falei, não, vou tirar uma foto que eu vou fazer um antes e depois. Eu tirei essa foto aqui. Gente, essa foto, depois que eu vi, eu fiquei tão chateada, fiquei tão triste comigo mesma, fiquei mal, muito tempo mal, porque eu falei, nossa, como que eu deixei chegar nesse nível e tudo mais. Eu lembro que eu tirei essa foto, passou uns 2 dias, eu fiz uma cirurgia no olho, vocês podem ver que eu tô de óculos nessa, eu me livrei do óculos, fiz a cirurgia de miopia. E aí logo, depois de uns 20 dias de cirurgia, eu já podia voltar à rotina, né, academia e tudo. Aí foi quando eu resolvi mudar de vida mesmo. E aí foi em julho, foi em julho mais ou menos, que eu decidi fazer o jejum. Agora nós estamos em setembro e já se foi 9 quilos. Eu comecei com 72 e agora eu estou com 63. Falta 3 quilos para eu bater a minha meta de 60 quilos. Então assim, gente, no começo o jejum ele é um pouquinho difícil. Por quê? Principalmente se você está acostumado a comer muito. Porque você vai ter que ficar um longo período ali, né, sem comer. E aí, quando você vai comer, você acaba descontando muito na comida. Se você é esse tipo de pessoa, eu não aconselho fazer o jejum, porque não vai resolver. Agora, se você é a pessoa que fica em jejum, chega na hora do almoço, você come ali o tanto que tem que ser, ótimo, que é o meu caso. A minha nutricionista ficou com muito medo de eu dar meio que um distúrbio alimentar, porque, eu fiquei muito tempo sem comer, na hora de chegar na hora do almoço eu vou comer demais, então não vai resolver. Não, eu permaneço certinha o restante do dia. Porque de manhã, no início, me dava muita fome. Agora não dá mais. Por quê? Porque eu tomo água todo santo momento. Inclusive, nesse período de jejum, quando você tá sem comer, você pode tomar água, café sem açúcar e chá sem açúcar. Isso todo mundo sabe, né? Eu só fico na água, porque eu não tomo café e nem chá. Mas o que eu quero falar pra vocês aqui sobre o jejum? Gente, faz. Experimenta fazer. Dani, não dou conta de ficar 16 horas, fica 14. Para de comer 8 horas, no outro dia, quando for 10 horas da manhã, você toma um café da manhã levinho, com mais frutas, um ovinho, alguma coisa assim, e depois você faz as suas refeições normais. Você vai ver que já vai dar muito resultado. Eu gosto muito do jejum intermitente. Ele me deu um resultado ótimo, portanto que hoje eu estou com este corpo aqui. Olha a diferença, gente, desse antes e depois. De costa, então, né? Não preciso nem dizer para vocês a diferença. É uma diferença extremamente gritante. E é claro que houve muita disciplina, muita vontade, mas eu não me privei tanto assim. Eu sempre comecei fazendo jejum, só que uma hora ou outra eu comia chocolate, hambúrguer toda semana. Então eu não me privei de tudo exatamente. Eu consegui manter um equilíbrio e perder bastante peso. Hoje eu tô equilibrando mais, por isso que eu tô perdendo assim um pouco mais lento, mas eu preciso voltar real pro foco. Por isso que eu criei esse canal aqui, porque vai ser o meu diário, onde eu quero registrar tudo sobre a minha rotina saudável, emagrecimento, porque eu sei que assim como eu, tem várias mulheres em busca de emagrecer, várias mulheres que prezam ter um corpo melhor para se sentirem melhor. A autoestima da gente, queira ou não, mexe muito, né, com a gente. E começa pelo corpo, não tem como. Eu vejo muitas pessoas falando assim, você tem que se aceitar, você tem que aceitar que seu corpo é assim, se ame assim. Eu acho que a gente tem que se amar, né, da forma que a gente é, mas eu não acho que a gente tem que aceitar. Eu não tenho que aceitar esse corpo. Eu fiz por onde para ele chegar onde tá. Só que eu não tenho que aceitar. Eu posso mudar ele, eu posso mudar e colocar ele do jeito que eu quero. Então eu não vou aceitar, eu vou me amar, mas eu não vou aceitar. Então vocês precisam colocar muito isso em mente. Então só para resumir aqui para vocês entenderem esse contexto todo do meu antes e depois, como que eu fiz isso em 2 meses. Jejum intermitente. Água, somente água em todo o período que eu estava de jejum, mas lembrando que você pode outras coisas, é porque não gosto, então somente água. Eu faço 3 refeições no dia, almoço, café da tarde e janta. Sempre janto antes das 8. Tem dia que 7 horas da noite eu tô jantando e eu adoro comer cedo porque o meu sono se regula melhor, eu durmo melhor. Então isso também me ajuda muito. Então são essas 3 refeições. No intervalo dessas 3 refeições, água, muita água, 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Refrigerante, eu sempre tomo refrigerante, pode não ser todos os dias,
mas eu sempre tomo, final de semana, sempre, mas refrigerante zero. Eu sei que refrigerante zero não é o melhor para a saúde, mas aqui a gente tá falando de emagrecimento. Então, assim, para emagrecer ele é melhor porque ele é 0 calorias, então eu foco nele por conta disso. Então, eu tomo refrigerante sem açúcar, eu como meu docinho uma vez ou outra, mas na maioria do tempo eu busco estar saudável e me alimentar saudável. Faço academia 5 vezes por semana, 3 vezes inferiores, 2 vezes superiores e corro também, só que eu não corro sempre. Nos dias que eu tô mais focada, eu corro terça, quinta e sábado. Quando eu não tô muito focada, eu corro uma vez na semana. O último mês eu não corri nem um dia do último mês, então depende muito. A corrida eu já não considero ela assim uma perca muito grande de calorias para me ajudar nessa fase, porque não é algo que eu foco, tá? Mas se você gosta, foca que você vai perder até mais rápido. Mas musculação é maravilhoso, vai desenhar o seu corpo vai ficar mais bonito e você vai perder peso. Por isso que o meu corpo mudou tanto, por conta também da musculação. Eu não gosto de academia, eu odeio ir na academia, só que eu me obrigo todos os dias. E aí, uma diquinha bem legal aqui pra vocês, é vocês fazerem a parte chata do dia de manhã. Por exemplo, tudo que eu tenho que fazer, que eu não quero fazer, que eu não gosto de fazer, eu faço no período da manhã. Eu acordo bem cedinho, vou lá e faço. Igual eu acordo tipo 6h30, 7 horas, corro lá na academia, faço meu treino, volto, tomo um banho, porque eu tomei banho ali, eu tô em paz. Aí eu vou trabalhar, vou fazer as minhas refeições, planejar minhas refeições, ir no supermercado, fazer coisas do tipo. Porque a pior parte pra mim é a academia. E como pra mim é a pior parte, eu já mato ela logo pela manhã. E por mais que é algo ruim e que eu não gosto de ir, eu me obrigo a ir todos os dias. Eu entendi que eu não preciso da academia somente para emagrecer, eu preciso dela como estilo de vida. Porque quando eu envelhecer lá na frente, que eu tiver uma senhorinha, eu preciso ter massa magra, eu preciso ter força para cuidar de mim, para não ficar dependendo de ninguém. Se eu caio aí numa UTI da vida, eu tenho como sobreviver, eu tenho massa magra, eu tenho a força que eu preciso para não ficar definhando aos poucos ali. Então, queira ou não, a musculação, ela ajuda muito nisso. Musculação é vida. Eu detesto falar isso porque eu não gosto, mas eu me obrigo a fazer. Então, assim como eu te falo, se obrigue a fazer. Porque é aquele famoso ditado, você só não faz porque é pra você. Se fosse para alguém, você já teria feito. Porque é do ser humano isso. Quando é para mim, pode deixar para depois. Mas quando é para o outro, você sai correndo para ajudar. Então, começa a se ajudar primeiro. Algumas diquinhas também que me ajudou muito. Eu tô com muita vontade de comer doce. Fazer receitas mais doces. Por exemplo, eu como muito banana amassada com whey. Porque é bem docinho. Então, acaba que me ajuda muito. Bolinho de pote que eu faço, já tem vídeo aqui no canal também, eu fazendo bolinho de pote, que fica uma delícia, e é docinho também. Às vezes eu como até um chocolatinho, 2 quadradinhos ali, tá tranquilo também, porque aí não vai atrapalhar seu processo. Então é você saber mesclar isso, porque não adianta você ficar a semana inteira sem comer doce, sem comer um chocolate, sem comer nada, e aí quando chega no sábado, você simplesmente vai lá e come 2 barras inteiras. Porque aí você lasca com a sua semana toda, não precisava. Então é melhor você comer ali 2 quadradinhos por dia do que chegar no final de semana e pegar uma caixa inteira de bombom e comer de uma vez. Porque assim você vai acabar atrasando muito o seu processo. Outra coisa que me ajuda muito é a questão de quantidade, gente. Eu não sou a pessoa que come tanto assim. A não ser quando eu estou ansiosa alguma coisa, mas quando eu vou para casa da minha sogra, da minha mãe, por exemplo, eu acabo comendo mais, porque é uma comida gostosa, é uma comida que relembra, sabe, quando eu morava lá, que era diferente, tudo, enfim, acaba que a gente come mais. Só que aí eu sempre tento controlar as porções. E é assim, eu terminei de comer, primeiro eu faço o meu pratinho perfeito, com as quantidades ideais que eu posso. Eu não levo balança para casa de ninguém, mas eu já tenho uma noção, então eu coloco aquele pouquinho e como. Quando eu termino de comer, eu sempre fico com vontade de comer mais. E aí eu já começo a trabalhar a minha mente. Olha, você não precisa, você já comeu, você tá na casa da sua mãe. Se um dia você sentir vontade de comer essa comida de novo, é só ligar para ela que ela vai fazer. Com a minha sogra da mesma forma, eu penso do mesmo jeito. Então, eu fico sempre tentando pensar dessa forma. Quando a gente sai para comer, se não for algo muito diferente, por exemplo, é só uma carne normal, e eu fico trabalhando isso na mente, olha, não precisa comer tudo, vamos comer só um pedacinho, porque o dia que você quiser comer de novo, você pode vir aqui comer de novo, você vem nesse restaurante novamente. Agora, por exemplo, eu estou na praia, tem um camarão diferente, algo assim,
Ah, gente, aí eu me libero, né? Eu tô em viagem, é uma comida que eu não sei quando eu vou conseguir comer de novo. Então acaba que a gente dá uma exagerada mesmo, mas no dia a dia tenta manter esse controle e tenta, sobretudo, trabalhar a sua mente. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Contei um pouco da minha história aqui, do meu processo, de como eu fiz. E aqui no canal também vai ter vários vídeos mostrando o meu dia a dia, minha alimentação, para incentivar vocês a começar também. Um beijo e até o próximo vídeo!